Boa noite. Gente, vamos dar início. Bom, é com alegria que a gente dá início a esse seminário. Esse seminário ele representa o fechamento de uma segunda etapa da pesquisa que foi conduzida pelo OBEDUC, que é o Observatório da Educação. Eu me chamo Tatiane, hoje estou representando a UFSCar, e eu gostaria de iniciar o dia de hoje, primeiro, parabenizando as mulheres aqui presentes, né? Acho que a data de hoje é uma data simbólica de luta, de resistência, né, em tempos tão difíceis, e, sem dúvida, nós, mulheres, é que fazemos a educação, em especial a educação infantil, né? Então, queria parabenizar as mulheres aqui presentes. Queria agradecer a presença das professoras das escolas de educação infantil filantrópicas, das gestoras e gestores aqui presentes. Dizer que o OBEDUC é um projeto ligado à CAPES, né, ao MEC, ao Ministério da Educação, e aqui em São Carlos ele teve o objetivo de produzir e acompanhar indicadores da educação infantil, né? Então, queria agradecer bastante a participação de vocês na pesquisa. Sem a participação de vocês, a gente não teria a produção dos dados que a gente tem hoje. Sem dúvida, esses dados vão poder auxiliar as unidades na construção do projeto político-pedagógico e também todo o governo municipal na condução de políticas públicas. E para vocês, também é um importante instrumento de acompanhamento e avaliação da política que vocês vêm desenvolvendo. Então, esse é o segundo momento, né? A gente já teve. Eu queria também deixar a abertura da UFSCar em receber vocês, ou questões que vocês possam ter, ou interesse em estudar com mais profundidade os dados que vocês vão ter acesso hoje. Então, o grupo de pesquisa, não só o grupo do OBEDUC, mas o grupo de pesquisa sobre infância, coordenado pela professora Anete Abramovics, a quem hoje eu estou substituindo, está aberto e à disposição para recebê-las. Eu gostaria de agradecer também todas as professoras e o professor, né, tem um professor, que foram os professores bolsistas, né, do projeto OBEDUC e que, de fato, fizeram a pesquisa ali no dia a dia. E eu gostaria de convidar a professora Núbia Gomes como representante dos professores bolsistas, e aí a Núbia dá continuidade. Tá bem? Obrigada, espero que a gente tenha um bom trabalho, né? Eleita, né, pelos meus colegas, para estar representando eles. Em primeiro lugar, preciso agradecê-los. Vou citar aqui o nome desses professores, que é a Ana Paula, a Ellen, o Jaime, a Tatiane e a Lidiane. São os professores pesquisadores do OBEDUC hoje. E vou fazer um breve relato dessa experiência desses professores, que são da educação infantil em São Carlos, pelo município. Somos hoje também bolsistas pelo CAPES, como a Tati falou, pelo programa do OBEDUC, né, uma oportunidade única, que, desta maneira, é a primeira vez que se encontra na cidade de São Carlos, onde os pesquisadores são professores da rede. Então, é uma união da prefeitura com a UFSCar. Além desses professores, que são professores da rede, também tivemos os bolsistas, mestrandos e doutorandos da UFSCar. Como nós chegamos aqui? Bom, inicialmente éramos 10, participamos de um processo seletivo realizado pela UFSCar, em parceria com a prefeitura, em 2013, no qual nós respondemos um questionário sobre os objetivos que tínhamos para trabalhar com essa pesquisa, as noções de qualidade de educação infantil. O processo seletivo dos professores bolsistas foi desenvolvido em 6 CMEs, inicialmente, e que atendiam crianças de 0 a 3 e também de 4 a 5 anos.
A nossa experiência como professores, pesquisadores iniciantes se deu através de reuniões de estudo e orientações na UFSCar, com a professora Nete, a Lucia e a Tati, e depois com a coleta de dados realizados nas unidades, primeiro as municipais e depois as filantrópicas. A partir desse projeto piloto, que foi desenvolvido pelo OBEDUC, e que tem como objetivo, né, falar um pouquinho sobre políticas públicas e também fazer um diagnóstico do que está acontecendo na nossa cidade dentro da educação infantil. A realização das entrevistas por nós, professores, pesquisadores, né? A gente recebia uma lista de alunos específica, selecionada pelo representante da Secretaria da Educação, que era o Afonso, que essa lista vinha do sistema, do CIAD. A primeira visita nossa era basicamente para nos apresentar, foi o que nós fizemos também com vocês lá nas filantrópicas, né? A gente foi, se apresentou, falou um pouquinho sobre o projeto e também pedimos a autorização dos responsáveis para entrar na unidade, para ter contato com os pais, para ter o contato dos pais, né? Foram feitas, as pesquisas foram feitas em 7 unidades filantrópicas aqui da nossa cidade, e a coleta durou aproximadamente 6 meses. O que essa coleta mostrou para nós, professores, pesquisadores? Uma rede filantrópica muito rica, alegre, bem organizada, claro, todos com as suas dificuldades, algumas com fácil acesso, outras com um pouco mais de dificuldade. E tudo isso surpreendeu. Mas o que mais surpreendeu a nossa equipe, esses 7 professores, foi a credibilidade que vocês deram para nós, enquanto professores pesquisadores. A forma como fomos recebidos, acolhidos, por todas as filantrópicas, por todos os seus gestores e professores. Nosso muito, muito obrigada. Bom, esses resultados que hoje serão apresentados para todos que participaram, né, possibilitou conhecer uma rede do bem, ter contato com as famílias das crianças, refletir sobre as expectativas dos pais ao matricular os seus filhos nas unidades, estimular uma reflexão sobre a concepção de infância e a importância da melhoria das interações entre família e escola, e o quanto isso é diferenciado na filantrópica perto da rede municipal. Foi um indicador que nos chamou muito a atenção. E dizer que hoje nós estamos aqui encerrando, né, mais um ciclo da nossa vida, né? E, como todo ciclo, também deixará saudade, mas uma saudade boa, cheia de muitas descobertas, experiências novas, experiências inovadoras, tanto na nossa vida pessoal como profissional. Isso falando em nome dos professores pesquisadores. E desejamos, de verdade, que esta iniciativa da universidade de valorizar o docente na sala e da sala de aula, de se aproximar da comunidade, de manter aberto um canal para conversas, se perpetue por muitos e muitos anos, se não pelo OBEDUC e por outros projetos que virão, e dizer que é muito importante, que nós ficamos muito gratos pela valorização que foi dada ao professor, que hoje é a ponta do iceberg de toda a educação. Parabenizar e agradecer a Tati, aqui em nome da ANET, de todo o grupo do OBEDUC, pela oportunidade e pelo belo trabalho que foi realizado. E agora eu vou chamar o doutorando Afonso Henrique, que vai falar um pouco mais especificamente sobre o diagnóstico. Bom, boa noite a todas e a todos. Eu vou trazer aqui um recorte do nosso projeto. Todas aquelas questões que vocês responderam, os pais responderam,
a gente criou alguns indicadores que eu vou apresentar agora. Eu vou pedir desculpa inicialmente por não trazer para vocês esses indicadores em formato digital, mas eu me comprometo, até sexta-feira isso vai estar no e-mail das escolas. Então, vocês, enquanto professoras, podem pedir para as escolas que vocês vão estar recebendo. E também a gente vai se colocar à disposição para, caso vocês queiram mais esclarecimento ou outros indicadores que a gente tenha nessa pesquisa, a gente vai se comprometer a passar para vocês também, tá bom? Bom, qual que era o objetivo nosso nesse projeto? A gente queria ouvir quem está envolvido no dia a dia da rede de educação infantil. Ouvir os professores, ouvir os pais. Para quê? Para conhecer as suas percepções, opiniões e expectativas na educação infantil. Esse foi o foco nosso. Tanto é que nós não fomos ouvir diretor, a Secretaria de Educação, a gente quis ouvir vocês. E nós identificamos, nesse estudo, as questões relevantes, pelo menos no nosso ponto de vista, com o intuito de fornecer indicadores que possam ser utilizados no planejamento e implementação de políticas públicas. Mas como a gente fez isso? Bom, o universo era muito grande. A rede municipal conta com mais de 8.000 famílias, a rede filantrópica com mais de 800 famílias, são em torno de 1.000 professoras, contando as duas redes. Então, no que diz respeito às professoras e às famílias das crianças atendidas nas filantrópicas, por ser um universo menor, a gente fez um censo, igual o censo do IBGE. A gente tentou entrevistar todo mundo. Com relação às professoras, a gente teve um sucesso muito bom. Com relação às famílias das crianças atendidas nas filantrópicas, a gente conseguiu entrevistar 77%. A única filantrópica que ficou de fora foi a Anita Costa, porque não nos permitiu ter acesso à escola. Então, ela não vai aparecer aqui na pesquisa. No que diz respeito às famílias do CEMEIS, por ser um universo muito amplo, mais de 8.000 famílias, a gente fez um survey amostral. O que é survey amostral? A gente criou uma amostra representativa. Das 8.000, nós entrevistamos 1.300. Essas 1.300 nos dá a credibilidade de generalizar esses dados. Ou seja, o que eu estou falando para essas 1.300 é que vale para a rede toda. Então, quando eu disser aqui para a rede toda, está pautado nessas 1.300. Bom, só para vocês entenderem o universo, foram, então, 44 CMEIs, 7 filantrópicas. A gente utilizou essas regiões da educação, que naquele momento eram 6, hoje acho que são 10. Foram 1.807 famílias entrevistadas e 815 professoras. Esse é o universo da pesquisa. Começando agora os indicadores. O primeiro indicador que a gente vai apresentar diz respeito ao perfil racial dessa rede. A gente queria entender como que essa rede é dividida, tanto no que diz respeito aos professores, professoras, e às crianças, as famílias das crianças. Bom, no que diz respeito ao perfil racial das crianças, a gente pode reparar... Deixa eu ver se eu consigo ali, está aqui. Bom, a rede pública, esse gráfico, eu tentei dividir todos os gráficos dessa maneira. Rede pública, rede filantrópica, a rede pública dividida por região e a rede filantrópica também por região. Não era intuito nosso identificar a escola. A gente não queria identificar o que cada pessoa disse, a gente queria entender o contexto. Eu não queria saber o que a professora X disse, mas o contexto, como funcionaria essa rede. O perfil racial, a gente percebe que tanto a rede pública quanto a rede filantrópica ela é predominantemente branca, 66% das crianças na pública e 69% na filantrópica. Ou seja, não há grande diferenciação quando você vê a rede como um todo. Mas, se a gente pensar em regiões, a gente vai ver que isso muda. Região 6, que é ali do Antenor Garcia, Araci, Cidade Araci e tudo mais, você percebe o quê? Que esse percentual de crianças brancas diminui e o percentual de crianças negras aumenta. No caso das públicas, vai dar aqui 44% de negras. E no caso das filantrópicas, ela é majoritariamente formada por crianças negras, 57%. Então, é importante a gente levar em consideração as regiões quando pensa em política pública. Às vezes, uma política pública para a região 4, por exemplo, que tem 79% de crianças brancas, não é a mesma para a região 6. Então, aqui é só para vocês entenderem que como funciona esse perfil na rede.
No que diz respeito às professoras, aqui tem diferença. A rede pública é formada 79% de professoras brancas. A rede filantrópica, 45%. Aqui tem uma divergência dos dados. Então, a gente percebe que a rede filantrópica ela é mais negra do que a rede pública, no que diz respeito às professoras. A gente queria entender também o perfil socioeconômico desse público. E inicio falando das crianças. O perfil socioeconômico das crianças atendidas não tem grande diferenciação na rede pública e na rede filantrópica. A gente usou esse indicador da Secretaria de Assuntos Estratégicos do Governo Federal. E ela divide as três classes sociais. A classe baixa, que são essas 3 primeiras, a classe média, que são essas outras 3, e a classe alta. Divide em 8 estratos. Mas o que interessa para a gente aqui? Se você for olhar na rede pública, 25% da... Aqui acho que saiu fora do lugar. A rede pública, 25% é formada por crianças de classe baixa. A rede filantrópica, 33%. A taxa de erro da nossa pesquisa é de 3 pontos. Então, a gente pode dizer que, praticamente, elas são idênticas, não tem muita diferença. A classe média, 66%, 63%. E classe alta, 9% e 5%. O que a gente repara de diferença é quando a gente vai para as regiões. Mais uma vez, a região 6 tem 63%, ó, são 28 mais 25 mais 9, de crianças de classe baixa. Então, política pública, se a gente for olhar em termos de classificação socioeconômica, região 6 seria um público-alvo. E a gente quis também identificar se há diferença entre as professoras, as profissionais da rede filantrópica e da rede pública. E há diferença. A rede filantrópica, quando vocês responderam aquelas questões, a gente conseguiu classificar dessa maneira. A maior parte das professoras da rede filantrópica está na classe média. No que diz respeito às professoras da rede pública, elas estão na classe alta. Entenda que não é o salário que vocês recebem, é o salário da família. Lembra que a gente perguntou para vocês quanto a família ganha? Então, com base naqueles valores e de acordo com esses indicadores, a gente percebe que tem diferença. Escolaridade. Isso era interessante também para ser apresentado aqui. Dá diferença na rede pública para a rede filantrópica. A rede pública, 95% das professoras, se você pegar universitário, mestrado e doutorado, tem curso superior. A rede filantrópica, esse número está em 70%. Então, a gente percebe, mais uma vez, uma diferença nas duas redes. Entendam, gente, que aqui a gente não está querendo avaliar o que é melhor, o que é pior. A gente está apresentando indicadores pensando em política pública. Bom, a gente queria saber um pouquinho da carreira das professoras. Como que vocês ingressaram, se vocês gostam do que estão fazendo, se não gostam, enfim. E perguntamos qual o motivo de escolha da carreira. E a gente percebe que, em ambas as redes, a grande maioria escolheu a carreira por conta de sonho. 68% na pública, 83% na filantrópica. E quando você vê remuneração, a pública, 2% das professoras escolheram a carreira porque queriam ser bem remuneradas. A filantrópica, 0%. Então, a gente percebe que é por sonho, não é por dinheiro, pelo menos de acordo com a resposta que vocês nos deram. Bom, se vocês tinham um sonho de ser professora, a gente queria saber se esse sonho, no que deu esse sonho. E perguntamos o grau de satisfação com a carreira. E aqui, mais uma vez, a gente vê que a grande maioria, 75% aqui na rede pública e 84% na filantrópica, se diz satisfeita, ou seja, tem grau de satisfação acima ou igual a 7. Então, vocês escolheram por sonho e estão satisfeitas com a carreira. Outro rol de indicadores diz respeito à relação família e escola. O que eu estou apresentando aqui, gente, é um recorte. Vocês vão ter muito mais informações no arquivinho que eu vou mandar, tá? Para não tomar muito tempo e a gente poder bater um papo depois, se vocês quiserem. Então, eu trouxe aqui... Eu queria saber
a frequência com que o pai vai até a escola. Ele sai da tua casa e vai até a escola para falar da criança. Da criança, não falar de outras coisas. Eu saio da minha casa e vou até a unidade escolar para saber do meu filho. E nós perguntamos com que frequência eles fizeram isso nos últimos 6 meses. Se vocês olharem, aqui os indicadores ficaram iguais. 57% dos pais, tanto numa rede quanto noutra, não foram até a escola nenhuma vez para falar sobre a criança. Ele não saiu da sua casa para ir lá só para falar da criança. E aí a gente ficou em dúvida, né? Se ele não foi até lá, será que ele nunca falou da criança na escola? 6 meses é um tempo considerável. E tinha uma outra pergunta, que era se ele foi falar com a criança com a professora. Aí a gente percebe que o indicador muda. Se vocês olharem, 43% foram 6 vezes ou mais falar sobre a criança com a professora na rede pública e 39% na filantrópica. Ou seja, o canal de comunicação do pai, pelo que está respondido aqui por eles, não é a direção da escola, algum coordenador, é aquele trato direto com a professora. O canal de comunicação é o professor, pelo menos de acordo com as respostas que nos foram passadas. E a gente queria saber dos pais também o grau de importância de diferentes aspectos pertinentes à educação infantil. E a gente elencou alguns. Esse nós elencamos e eles disseram o grau de importância, e a gente criou os indicadores aqui. A gente perguntou o grau de importância de alimentar, aprender, brincar, socializar, ter local para ficar enquanto o pai trabalha, e aqui quem não respondeu. E a gente percebe que a grande maioria dos pais julga que o mais importante da educação infantil diz respeito à aprendizagem. Depois vem a socialização e ter local para ficar enquanto trabalha. Então, o pai quer que a criança está lá e ele foca no aprender. Esse aprender, a gente não chegou a pensar em alfabetização, nada disso. Nós simplesmente colocamos aprender. O que chamou a atenção foi o que diz respeito ao brincar, né? Nossas crianças estão brincando pouco e os pais acham que também não é tão necessário pelo que está aqui nos indicadores. E aí a gente queria entender a proposta pedagógica, se as instituições de vocês têm ou não proposta pedagógica. A instituição tem proposta pedagógica clara para a educação infantil? É esse nosso objetivo. A rede pública, 68% das professoras concordaram, disseram que tem. A filantrópica, 79%. O que chamou a atenção da gente foi a região 5 e 6 no que diz respeito às filantrópicas. A região 6 e 5, 100% das professoras disseram que as unidades escolares têm proposta pedagógica. Isso chamou bastante a atenção da gente, porque se você for pensar na rede pública, que teoricamente ou na prática tem muito mais poder financeiro, dá uma diferença grande. Dentro da proposta pedagógica, a gente queria saber das diretrizes que valorizem as diferenças e combatam a discriminação. Se essa proposta dessas unidades, isso está sendo contemplado ou não. Na rede pública, 79% diz que sim, na filantrópica, 88%. Então, é um indicador considerável, dizendo que a proposta pedagógica, de fato, valoriza as diferenças. Sobre a proposta pedagógica, tem vários outros itens. Tá? Apresentei 2 só para vocês terem uma ideia do estudo. Com relação à condição de trabalho de vocês, professoras, dentro da rede. A gente perguntou, tem uma boa infraestrutura para desenvolvimento do trabalho? Você concorda com isso ou não? A rede pública, 58% diz que concorda e 42% não. A filantrópica tem uma diferença grande, ou seja, 71% concorda. A infraestrutura, teoricamente, ou na prática, segundo o olhar de vocês, tem uma infraestrutura melhor que a rede pública. E o que nos chamou a atenção, mais uma vez, foi a região 5 e 6. Se você pensar na região 6, que é a região mais pobre, a gente sabe que é difícil a situação ali, é uma luta. 100% das professoras responderam que tem uma boa infraestrutura. É um caso a ser estudado aqui, que é uma diferença, vai contra tudo que a gente esperava, né?
dentro da infraestrutura, da condição de trabalho, a gente queria saber se tem materiais pedagógicos. Aqui as duas redes estão próximas, 79 e 74, e a região 6, mais uma vez, olha, 89% das professoras disseram que lá vocês têm material de trabalho, material pedagógico para trabalhar com as crianças. Com relação a brinquedos, nos chamou a atenção também. A rede filantrópica está com 83% de professoras dizendo que tem brinquedo, enquanto que a rede pública, 53%. Então, mais uma vez, tem uma diferença entre essas duas redes. E a região 5 e 6 aqui das filantrópicas, de novo, olha, difere do restante, né, se vocês forem olhar. Isso aqui são casos que deram certo, a gente tem que conhecer e aprender com quem está funcionando. Com relação a livros e brinquedos para criança com necessidade especial. Aqui chamou a atenção o seguinte, se vocês repararem nos gráficos que eu mostrei até agora, dificilmente você vê a resposta não sabe das professoras. Mas quando se trata de criança com necessidade especial, o não sabe começa a aparecer, e às vezes até em número que assusta um pouco, né? Então, com relação ao material para as crianças com necessidade especial, é um ponto onde a política pública tem que ser implementada, porque não existe, se você for pensar, a rede pública, 47 com 16, dá 60% de não. A criança com necessidade especial não tem, porque se o professor não sabe, é provável que não tenha, né? E na filantrópica também. E aqui, mais uma vez, né, olha a região 6, de novo, das filantrópicas. 78% concorda que tem. Com relação ao ambiente de trabalho, agora. Esse ambiente de trabalho não é infraestrutura, brinquedo, nada disso. É relação humana. Porque a educação é uma relação humana. Então, a gente queria entender como funciona essa relação. São vários indicadores, acho que eu elenquei 2 aqui. O primeiro deles é se vocês, enquanto professoras, se sentem parte importante da escola. 92% da rede pública se sente parte importante da escola. Nas filantrópicas, esse número é menor, 71%. Aqui era um indicador que merece ser estudado mais a fundo, né? E aí nós queríamos saber o seguinte, a Secretaria de Educação, qual que é a relação da Secretaria de Educação com vocês, filantrópicas? Vocês contam com o apoio deles para supervisionar, avaliar, enfim, dar qualquer suporte? Aqui, mais uma vez, tem o não sabe. Está percebendo? Esse não sabe, a gente entende que não, né? Porque se você não sabe, você não deve ter visto ninguém da secretaria lá. Então, é um indicador para a Secretaria de Educação, para eles entenderem que é um outro universo, é uma outra rede, mas que vocês trabalham juntas na educação infantil. Opa. A rede municipal, né, a rede pública, 64% diz que concorda e 33% não. A filantrópica é 49% a 31% aqui. Aí nós queríamos saber a visão de vocês sobre a educação infantil. A primeira diz respeito aos objetivos da educação infantil. Essa pergunta foi uma pergunta aberta, a gente perguntou qual o objetivo da educação infantil. Vocês responderam e nós categorizamos, de acordo com as respostas de vocês. Então, para vocês, filantrópicas, o objetivo da educação infantil é o desenvolvimento da criança. 31% de vocês responderam questões, as respostas de vocês foram categorizadas como desenvolvimento. Vocês estão focando no desenvolvimento. 24% na educação e 16% na relação entre as pessoas. Essas relações entre as pessoas não é só com a criança, é com o pai, criança, enfim, relação entre o recurso humano que está ali dentro da escola. Muito se fala de qualidade, né? A gente quer uma educação infantil de qualidade, mas o que é qualidade para vocês, professoras? Nós perguntamos o que era a qualidade da educação infantil, e mais uma vez vocês responderam e nós categorizamos aqui. Opa, desculpa. Para a filantrópica, vocês, professoras da filantrópica, são educação infantil de qualidade, aquela que foque no desenvolvimento da criança. Depois, na educação, 18%, 15% que foquem nas pessoas, que tenham pessoas
gabaritadas para trabalhar com as crianças. A valorização profissional, apesar de vocês ganharem menos, segundo o que a gente viu ali, vocês, apenas 4% focaram na valorização profissional, que dá uma diferença grande para a rede pública. A rede pública, o segundo indicador de educação infantil de qualidade é a valorização. Então, tem essas diferenças entre esses dois públicos. Aqui eu estou só pensando algumas coisas para a gente depois conversar. A gente queria saber por que um pai coloca a criança na educação infantil, porque a gente ouve muita coisa aí que a mãe coloca porque não quer cuidar, enfim, tem vários ditos populares e a gente queria entender. Nós perguntamos tanto para vocês quanto para os pais. Para os pais, 68% dos pais que estão nas filantrópicas colocam porque eles têm que trabalhar. Eles disseram, eu tenho que trabalhar, não tenho onde deixar, e vai ficar na filantrópica. Na rede pública, 42%. Você vê que é uma diferença grande entre as duas redes. 20% dos pais da pública disseram que colocam lá para educar e 23% para desenvolver. Quando a gente vai pegar as respostas de vocês, professoras, esse número se mantém. 77% das professoras da filantrópica diz que é para trabalho e 49% das públicas. Então, não tem muita diferença aí nessas duas respostas. E aqui, para a gente ir finalizando, a gente queria entender o que tem de melhor na escola de vocês. Vocês responderam lá, a gente pediu para vocês elencarem 3 itens de melhor na escola de vocês e nós categorizamos aqui. O que chamou a atenção da gente, porque a grande maioria, tanto na pública quanto na filantrópica, o que tem de melhor não é o brinquedo, não é o espaço, não é o quê? São as pessoas que ali estão. 53% das públicas e 31% da filantrópica. O que tem de melhor dentro daquele lugar são vocês. Pelo menos assim vocês responderam. E quando a gente perguntou o que precisava melhorar, a gente tem, na rede pública, é o espaço. Apesar da rede pública lá atrás se dizendo que o espaço é bom, eles querem que melhore mais. E, para vocês aqui, o que precisa valorizar, aí tem tudo a ver, né? A valorização profissional de vocês, que vocês sejam mais valorizadas. Então, 25% das respostas. Conforme eu disse, então, isso aqui foi um apanhado da pesquisa. A partir de amanhã, eu estou mandando para vocês digital, em formato digital. Vai ser um livretinho igual esse da rede pública, comparando as duas, e a gente vai estar à disposição. E a gente queria abrir um espaço, agora que foi rapidinho, para vocês perguntarem. A professora Tatiane está aqui, ela vai compor junto com a Núbia aqui, e a gente pode bater um papo. Se tiver questão, o microfone está disponível. A questão, acho que, do espaço e a outras coisas que colocam assim alta naquela região é porque muitas unidades foram construídas agora. A gente não contou. Você não contou? Novas. Tá. As novas daquela região, não. Quem entrou nas novas foi o Vicente Bota, o José de Campos, na cidade de Araci, lá no Tenor, né? E acho que só, nas novas. Não tinha. Eu trabalhei só no plantão de férias da Maria Consuelo e um pouquinho no Dário. A Maria Consuelo, em termos de espaço, era bacana. A região 3, que é a Pedro Pucci, que eu trabalho atualmente, nós tivemos uma reforma, porque ela era assim, extremamente precária. Ela tem 30 anos e ela era extremamente precária. Então, com a reforma, melhorou muito, mas não o adequado. Ainda a gente carece de algumas situações que precisaria melhorar um pouquinho mais. Em termos de material pedagógico, a última gestão, não temos lugar quase para colocar material pedagógico de uso assim, constante. Tem muito, pelo menos na minha unidade. Nas outras, eu não sei. Brinquedos plásticos, recebemos muitos. Já na filantrópica, foi a Estrela da Manhã que você pesquisou? Nós pesquisamos todas, com exceção do Anitta Costa. Na região 6 foi a Estrela e o TIF. A Estrela, que eu conheço um pouquinho de conversar, também nunca fui, ela tem muitas ações. E eles têm um trabalho assim muito voltado para a criança mesmo, né? Eles têm muito concreto. Então, eu conversei uma vez com a Maria, lá no SESC, e parece que o SESC doa, a cada tempo,
os brinquedos do espaço de brincar. Então, são brinquedos assim, muito legais. Então, em termos de brinquedos, materiais pedagógicos, que a criança vá estar tendo contato, é muito rico. Pelo menos na Estrela da Manhã, que eu sei um pouquinho. Já para as públicas, o SESC não doa. E aqui, acho que não sei se corresponde à região 6, nós temos lá na região as Sacramentinas, que, por sinal, parece que está meio fechada, que é filantrópica, e a Caminhada com Jesus, né? A Caminhada com Jesus fechou e as meninas já subiram para Pedro. Não, a Caminhada para cá é uma filantrópica. Não, é uma filantrópica, Caminhada com quem? Casa do Caminho. Também parece que eles têm uma doação, não sei se alguém trabalha lá, parece que também tem uma doação do SESC, alguns materiais. Uma vez eu peguei um livro da NET sobre o brincar e parece que tinha alguma coisa assim que era muito rico nesse sentido do brincar lá. E o pedagógico também parece que é bem firme, né? Que elas têm uns certas relações com o pessoal da UFSCar, não sei. Na minha, necessariamente, Pedro Pucci, que faz 9 anos que eu estou lá, a gente teve uma melhora assim, extremamente significativa em termos de relações com os pais, em termos de relações com a comunidade, porque, devido à festa da família, não sei se o pessoal conhece, nós não fazemos mais festa dos pais, das mães, então são festas temáticas da família. Então, eu chamo os pais para essas festas, geralmente, teve época que foi aos sábados, porque os pais não poderiam ir durante a semana, e depois, devido a alguns questionários, eles preferiram à noite, também pelos professores, então a gente começou a fazer segunda-feira à noite, que é o horário de HTPC. 2 festas que geralmente lá na unidade acontece, a família assim, participa em massa. Festa da família, uma vez por ano, e a festa junina também, que daí os pais dançam com as crianças. Então, são muito pequenininhos, que a gente atende até a fase 3, que é 3 aninhos, e os pais dançavam com as crianças. A gente, durante o dia, fazia atividade só com eles, a dancinha com eles, e à noite os pais iam e participavam. Então, assim, foram 2 festas que chamou muito a comunidade para a unidade. E na festa da família tem oficinas. Então, cada fase faz uma oficina que o pai vai confeccionar alguma coisa, uma flor, um brinquedo, para levar. Então, ele confecciona com a criança para levar. Então, nesse sentido, a relação escola-família, eu acho que deu uma abertura menos cobrança e mais pedagógica e interpessoal com os pais daquela comunidade. Tanto que eles sempre perguntam, quando vai ser a festa da família? Então, no começo do ano, a gente já fecha alguns calendários para os pais também estarem mais cientes dessas situações. A gente procura deixar os pais entrarem em sala, pelo menos na minha sala, assim, que eu trabalho há anos. Se a criança está dormindo, não sou eu, professor, que vou lá, vou tirar ela do espaço e vou dar no colo do pai. Não, eu peço, pai, entra, pega seu filho, porque ele já se sente mais aconchegado, está no seu colo. Então, a gente buscou melhorar um pouco essa relação, de que o pai não tem que receber e entregar no portão. Ele adentra nesse espaço que é tido como sala de aula. Justifica o questionário, entendeu? Não sei, eu não peguei ele todo, vou abrir, está aqui depois, né? Está no... Eu vou tentar dar uma olhada. Está no CD? Esses dados? Tá, os dados das públicas estão aí, das filantrópicas eu vou disponibilizar para todos os e-mails das escolas, tanto filantrópica quanto pública, se não amanhã, no máximo na sexta-feira. Tá. Eu estou terminando de ajustar e deixar certinho. Outra coisa assim, que motiva ou não as relações interpessoais é a direção. Se a direção tem uma boa relação com os professores, tudo flui. Se ela não tem, a princípio, os professores vão ficar retraídos, vão ficar pensativos, temerosos, e aí vai depender dessa relação com a direção, porque, infelizmente, a direção ainda é cargo comissionado, e aí, dependendo quem vem, fica aquele pé meio atrás, tipo, então vamos puxar o tapete. Então, lá, nós tivemos boas relações nas 3 últimas gestões políticas. A gente não teve problema de relações em termos de direção. Agora, nessa nova, também creio que não. Esse indicador tem também no CDzinho, a relação também, tá. Professor-diretor, professor-professor, professor-pais. A gente cruzou o que deu para cruzar, sem tentar identificar a escola. A gente fez por região. Por quê? A gente queria que os professores se sentissem o mais à vontade possível em responder.
Porque se ele soubesse que era da escola tal, a gente... às vezes fica... Entendeu? Ia ter um viés. Dados, né? Então a gente resolveu não fazer. Não, mas assim, eu falo em nome da unidade porque geralmente eu vou muito na representatividade, então assim, elas dão essa abertura para falar do trabalho lá, tá? Por isso que eu estou falando em nome da unidade mesmo. Então assim, eu era de Porto Ferreira, eu fiquei 5 anos como monitora de creche lá, apesar de eu ter pedagogia, ter magistério e tudo, lá não existia, eu acho que nem existe ainda, concurso para professor de educação infantil em creche. Então, eu era monitor. E quando eu vim para São Carlos, em 2005, foi um salto, assim, porque eu peguei uma gestão que estava muito apoiando a educação infantil em séries iniciais, né, até a fase 3. Então, eu senti essa mudança drasticamente, da valorização, principalmente. E sem contar que a valorização aqui é remunerada também. Então, como você tem um acréscimo em cada titulação, então os professores realmente vão atrás dessa titulação. Eu entrei com magistério, 3 anos, daí eu já estava quase me formando na pedagogia, agora eu já tenho 2 especializações, já estou indo para uma 2ª graduação, cursos, todos os possíveis a gente sempre está fazendo, porque conta em titulação e conta em pontuação. Então, além do conhecimento, você tem essa valorização remunerada também, tá? É esse o meu parecer da rede. Tá, joia. Obrigado. Mais alguém? Eu sou Maria, sou coordenadora pedagógica da Casa da Infância Estrela da Manhã. Só para esclarecer assim, essa questão que a colega levantou, a questão da doação, principalmente, a gente recebe muita doação, né? Acho que as conveniadas recebem doação. Mas, pelo menos na unidade em que eu trabalho, a gente faz uma reciclagem assim das coisas, né? Quando chegam as coisas, a gente tem várias coisas acontecendo. Tem um bazar que acontece, e eu vou ter que colocar meu óculos, porque eu não estou confortável desse jeito. Peraí. Nessas doações, algumas coisas elas vão para o bazar, poucas coisas ficam na escola, né? Porque a gente entende que as crianças elas têm que ter o material de qualidade, e nem sempre, quando eles chegam na escola por doação, eles têm essa qualidade que a gente gostaria que tivesse. Aí um pouco vai para bazar, outros vão para doação para as outras entidades, vão para as outras unidades, e a gente fica com algumas coisas. E anualmente, a gente sempre compra, né, tem na lista de compras materiais pedagógicos que a gente acha que é mais adequado para as crianças, dependendo da idade, dependendo do que a gente está pensando que eles estão no nível de desenvolvimento deles, enfim. Com relação eu gostaria, eu não quero deixar as outras unidades enciumadas, que o SESC faz doações para a gente. Então, na verdade, é um canal para receber essas doações, apesar que a gente teve recebido uma vez só, uns materiais muito legais do SESC, mas por uma vez só, mas é um canal que vocês podem também tentar receber essa doação. A gente também tem uma parceria com relação à alimentação com o SESC, que são parcerias que a gente vai buscando. Mas, anualmente, a gente repõe livros, né, com livros de qualidade, que alguém faz essa pesquisa em São Paulo para a gente, manda a lista, a gente compra material que ele é adequado, mas a gente tem também muito brinquedo que não tem com proposta aberta, né? Pedaços de madeira, caixas de madeira, pneus, tecidos para pendurar, ao invés de ter um balanço. A gente valoriza muito brinquedos e materiais que tenham essa proposta que não seja fechada, né? Que as crianças podem inventar o que eles quiserem. Um dia o tecido está em cima da casa do Tarzan, outro dia o tecido está no chão, outro dia o tecido está pendurado na árvore. Então, a gente realmente tem essa proposta de repor os materiais e está sempre fazendo com que isso aconteça, né? Os professores, a equipe escolar, ela faz parte dessa busca também, e a gente repõe esse material. Eu acho que é isso que a gente, por enquanto, eu gostaria de esclarecer com relação aos materiais. Mais alguém, gente? Ninguém quer fazer mais uma perguntinha, conversar um pouco? Aproveitar a professora Tatiane, que está aqui, da UFSCar. Eu vim no primeiro seminário, né, e aí eu fiquei meio curiosa, assim, com relação ao que os professores
É para usar o microfone. Mas todo mundo está me ouvindo. É que senão não sai no vídeo, gente. Eu estava muito curiosa para saber o que o pessoal da Filantrópica respondeu com relação ao brincar, porque eu participei do primeiro seminário, né, que foi a amostra da resposta dos professores da prefeitura, e eu estou meio curiosa, assim, então vou cobrar muito e-mail, se não chegar amanhã. Eu vou mandar. Se eu não conseguir terminar amanhã, na sexta-feira, com certeza. Já está quase pronto. Eu ia até disponibilizar hoje, mas não ia ficar 100%. Eu preferi segurar, mas eu mando e as diretoras podem procurar que vai estar com elas. Legal. E eu acho que com relação ao espaço, né, que eu falo em nome da Estrela, por eu estar lá, é um espaço um pouco diferente mesmo. Eu acho que essa coisa da gente responder, né, com relação ao espaço, a gente tem um espaço muito legal, que tem muito brinquedo, né, que a gente valoriza muito brincar, que a gente entende que o brincar é o motor do desenvolvimento infantil. Então, isso é muito rico lá, eu acho que isso aparece na pesquisa. E eu acho que a pesquisa também mostra, né, que a gente está no caminho certo, talvez, né, de pensar com relação ao desenvolvimento, né, com relação ao brincar. Eu acho que isso é um ponto bem bacana, assim, da gente trabalhar. Eu acho que seria muito, igual a Andrea falou, né, seria muito legal, né, se tivesse um representante também do município, né, para ver e agora a gente tem a pesquisa, o que a gente faz a partir daí, né, o que a gente faz com todas essas informações que a gente tem, né. E aí é isso. Com relação ao município, a gente convidou a Secretaria de Educação e as diretoras do município para estarem presentes. Foi um convite, mas a gente vai disponibilizar esses indicadores também para eles. Com certeza a Secretaria vai receber. Chegou ontem, o e-mail, pelo menos a unidade chegou ontem. Na verdade, a gente fez um convite até para as filantrópicas, há 1 ou 2 semanas atrás, e onde a gente deu um reforço. Mais alguém? A irmã. Eu também gostei bastante, sim, do resultado da pesquisa. Eu acho que muita coisa confirma, né? Embora a gente tendo depois o material, vai dar para a gente analisar um pouquinho mais. Eu acho assim que as filantrópicas, pelo número de alunos que elas têm, de educandos, facilita essa aproximação com os pais, né? Então eu fiquei assim surpresa de falar assim que a proximidade com a direção, mas depois veio a questão dos educadores, porque realmente a família se aproxima da sala de aula, né, com o professor, com quem tá com eles ali diretamente com a criança. Eu acho que foi bastante positivo e eu estou curiosa para saber os detalhes, né, no resultado da pesquisa. Depois, uma coisa que me chama a atenção e eu acho que falta é essa proximidade da Secretaria da Educação. Eu acho que, pelo menos aonde eu trabalho, é bastante ausente, né? Até o ano passado era bastante ausente. A gente viu ali que isso está retratado na pesquisa, e se vocês, a partir dos indicadores que eu passar, se vocês precisarem de mais algum esclarecimento, vai ter o canal de e-mail, é só mandar, a gente pode ir tentando trocar uma ideia e complementar. Só queria complementar que eu acho que não surpreendeu, realmente foi a distância que o município, né, tá das filantrópicas, né? Ele repassa o recurso e deixa as filantrópicas fazerem o trabalho delas, como se tivesse separado uma coisa da outra, né? Se não fosse um sistema, né? A gente chamou de sistema, mas não está funcionando assim. Isso não me surpreendeu nem um pouquinho. E tornar isso política pública, né? Acho que esses dados eles são importantes por conta disso, né? Tem que se tornar política pública. A gente faz pesquisa hoje, a gente está muito distante, o município, as escolas, a universidade. A gente tem que encontrar um mecanismo aí de que se isso realmente se torne política pública. Não pode ser uma escolha isso, né? A gente faz uma pesquisa para a gente ter uma fotografia do negócio, ir lá e mudar e fazer algo, fazer isso algo prático. Eu espero realmente que isso se torne, mas eu acho que a gente não vai conseguir fazer isso se a gente não tomar isso como
para a gente também ir lá exigir, né? Hoje eu até falei para as meninas na reunião que eu estou dando um crédito para essa nova administração. Hoje, inclusive, eu ainda estou procurando meu queixo por algo que aconteceu hoje à tarde, que essa administração está bem. Ela está querendo investir na educação infantil, na infância. Tem demonstrado isso, pelo menos até agora, né? Pelo que a gente sabe, aí, que a gente tem visto. Mas eu acho que a gente também, as filantrópicas, elas têm que se juntar para fazer isso acontecer. Por exemplo, uma coisa que a gente tem que dar conta é a formação dessa equipe que está aí. Ela não vai desaparecer agora, né? Apesar de ela estar lá só tapando um buraco, porque não tem mesmo. A Antenor Garcia não tem nenhuma unidade, não tem como construir unidade de educação infantil. A região 6 é precária. A gente vem falando isso há um tempão. Estou feliz que tudo que a gente vem falando e repetindo, e se repetindo novamente, de que aquilo lá é diferente. A política pública da região 6 ela tem que ser diferente da política pública das outras regiões, porque é uma região diferenciada. Mas a gente tem que se unir e, principalmente, valorizar o profissional. A gente vem falando isso há um tempo, a gente investe na formação de professores, é uma das filantrópicas que ainda consegue, porque precisa convencer a diretoria, precisa convencer todo mundo que todo ano tem que ter dinheiro para fazer formação de professores. A gente faz parada em janeiro, em julho e dezembro. Faz parada pedagógica com formação, com formadores, chama o pessoal da federal, chama o pessoal de fora para vir fazer formação com professores. Discutir, com a equipe escolar, inclusive, né? Todo mundo participa dessas formações. Isso tem que ser para todo mundo, né? A gente já pediu isso para a secretaria, a gente está esperando essa resposta. Quer dizer, a resposta na hora foi dada de que a gente seria inserido, mas a gente já ouviu isso antes. Então, está esperando que a gente também seja chamado para essas formações. A gente não pode abrir mão da formação do profissional. Porque, para lidar com criança pequena, você não pode só sonhar que você vai trabalhar com criança pequena. Você tem que ter um apoio, você tem que ter formação. Mais alguém? Concordo plenamente com elas, porque, assim, desses tempos todos que eu estou, tivemos poucas formação no município também. E penso que eu acho que eu nunca vi a filantrópica sendo... Não sei se chegava o convite, mas também nunca vi. Isso porque a gente é vizinha quase de muro lá, com a unidade de vocês. E teve professores que trabalhavam lá e trabalhavam com a gente também, e comentavam sobre o trabalho de lá. Então, assim, educação, para mim, não é municipal, não é filantrópica, não é pública, né, privada. Ela é educação. E, a partir do momento que você está falando na formação de cidadão, começa ali dos 4 meses que a gente começa a receber até quando ele quiser ser cidadão. Então, essa formação base, eu acho que começa na infância. E o professor, infelizmente, eu sinto isso no estado, no município, que tem parece, categorias de professor. Se você entra com magistério, você é uma coisa. Se você entra com superior, você é outra. Se entra com especialização, mestrado, parece que você é outra coisa. Não, você é professor, a sua formação é ser professor. Não importa se você trabalha na pública, na privada, na filantrópica, é professor, você está formando seres humanos. Então, assim, falta assim, muita aproximação da secretaria também com o município. Até agora eu não sei quem que é o secretário de Educação. Acho que no início do ano letivo, com uma troca de gestão, a primeira reunião é com o secretário e a sua equipe, para os professores saberem a quem chegar, com quem chegar, a quem falar. Nós não sabemos... Eu não sei fisicamente quem é a pessoa, a não ser só por nome, que ele veio de Araraquara e tal. Não sei quem é o supervisor da educação infantil da Secretaria da Educação Municipal. Não sei quem é coordenador, não sei se já tem. Só sei quem é minha diretora, porque ela teve que assumir no primeiro dia, junto com a gente. Mas, fora isso, a gente também não sabe de nada. Então, assim, reivindico, sim, que o secretário da Educação deveria ter um primeiro dia letivo, não nem seletivo na unidade, seletivo em um espaço amplo, para que todas as instituições de ensino do município, independente pública, privada ou filantrópica, o conhecesse. Porque nós estamos falando de uma educação municipal, independente da categoria. Então, assim, reivindico mais uma vez isso, falei para a minha diretora, quando que ele vem aqui na unidade, quando que o pessoal vem conhecer a gente. Porque aqui eu já estou há 12 anos e rara vez apareceu um secretário lá, de todas as gestões políticas. Então, falta muito isso, essa aproximação, essa valorização. Cursos de formação, praticamente não temos mais, a não ser algumas coisas que acontecem na federal, que chega para a gente. Então, não sei se tem alguém da secretaria aqui, se está sendo representada,
mas eu faço publicamente, e se estiver filmando, melhor ainda, que chega aos ouvidos do secretário, que a professora Rosimeire, lá da Pedro Pucci, está reivindicando conhecê-lo. Obrigada. De nada. Jaime. Bom, boa noite. Eu, como mãe, né, de uma criança que fica na rede filantrópica, na região 6, venho aqui dizer que estou muito feliz hoje de ver o desenvolvimento da minha filha e até o meu, né? Porque até então eu tinha acostumado chegar, deixar ela na escola, ir embora, com aquele aperto no peito, né? Sem saber o que estava acontecendo. E ver que não tinha nada para ela brincar, assim, só ficava numa sala, jogada lá, assistindo só alguns vídeos, né? E aí, o desenvolvimento da Pietra Maria na Estrela da Manhã foi completamente diferente do que a gente esperava. Assim. Eu e meu esposo ficamos assim de queixo abertos, assim. A primeira estrutura que tem de acervo de livros é magnífico, assim, é muito grande, e realmente eu não tinha assim aquela hábito de ler, né? E na escola Estrela da Manhã tem um projeto de leitura e onde incentiva a família a parar um pouquinho ali, fazer uma roda na sua sala, sentar e falar com a criança, né? Contar histórias. E isso, para mim, foi diferente, porque eu nunca tinha feito isso. E foi muito legal. É o jeito da minha filha, de 2 anos, pegar o livro. Mamãe, é hora da história. Sabe? Sentar, fazer o gesto da professora. Tilalu, tilalá, sabe? Explicar que aquele momento era da gente, sabe? E é da gente. E cada desenvolvimento dela, cada descoberta dela é uma coisa assim surpreendente. Então, não sei como filantrópica ou as outras se tem esse mesmo jeito, mas cada uma tem seu jeito de explicar, de ensinar. Mas eu, como mãe da Pietra Maria, que estuda lá na Estrela da Manhã, estou muito satisfeita pelo desenvolvimento da minha filha, como criança, aprender a ler, gostando, brincando. E cada atividade que ela faz também, ela explica como foi aquela atividade. Ela tem só 3 anos agora. E ela fala muito, muito bem, sabe? Ela explica tudo que acontecer, ela vai falar. Então, isso é muito, muito legal, é muito rico. Espero que isso cresça e continue, entendeu? Não só nas filantrópicas, mas também na rede pública, né? Que tem esse mesmo conhecimento, né? Essa mesma diversidade. Esqueci isso, diversidade. É muito legal. Eu gosto. Eu, como mãe, né? Eu trabalho lá também e, querendo ou não, é muito rico. Eu fico na secretaria, eu estou o tempo todo vendo tudo o que acontece ali, sabe? Então, eu vejo que mães são acolhidas, sabe? Tem um atendimento específico, sabe? Acolhe mesmo. Então, é isso. Eu estou muito satisfeita da minha filha estar ali. Não sei como será o ano que vem, né? Minha filha é negra e eu não quero que o que aconteceu comigo na rede pública aconteça com ela. Então, eu estou preparando ela para ela conseguir se defender na rede pública, porque tem preconceito. E, da melhor forma possível, ela se impor um dia de amanhã. Tá? Obrigada. Mais alguém, pessoal? Tati, quer falar alguma coisa? Porque tem que gravar. Desculpa.
Não, só bom, acho que a gente pode ir pensando se tem mais questões e talvez até coisas que não estão aparecendo, mas eu tenho certeza que essa coisa que está no braço do Afonso deve ser de tanto ele estar fazendo esses dados. Então, ele conhece muito, né? O Afonso tem todo esse mapa e pode ajudar a gente a debater muitas questões aqui. Mas eu queria resgatar uma coisa que acho que a Maria, né, falou, da importância desses indicadores, né? Porque, de fato, digamos que agora a gente tem uma informação e essa informação tem que ser instrumento de luta, né? Então, a pesquisa só faz sentido, né, se ela pode, de alguma maneira, é claro, se ela faz sentido, se ela tem retorno, se tem muitas coisas para a gente considerar. Mas, de fato, a gente tem agora, de alguma maneira, informações que são necessárias para a gente ir para o debate de forma qualificada, né, dizendo, olha, há uma divergência nas duas redes, a divergência aparece mais aqui, não aqui. Como é que a gente vai lidar com esses indicadores? Quais são os planos futuros, né, para diminuir essa distância que há entre essas duas redes? Enfim. Então, eu queria ressaltar, acho que a Maria fala essa coisa da importância da gente ter esses indicadores e fazer com que eles sejam aplicados, né? E é claro que vocês estão muito mais próximas da rede, dessa nova gestão, do que nós, né? Ainda não conheço a equipe, então eu fico feliz em saber que existe pelo menos essa percepção inicial, né? Mas eu queria um pouco chamar o grupo para isso, assim, né? Para a gente utilizar essas informações a nosso favor nesse sentido, né? E dizer que tinha uma coisa muito interessante, eu acompanhei mais os dados da primeira parte da pesquisa, né, mas que foi uma coisa que me marcou muito, até pela equipe dos professores pesquisadores, né. Eles não tinham noção da importância que os pais davam à figura da professora, da professora, né. Na educação infantil, a gente está falando de professoras. Então, a pesquisa um pouco revelou isso. Assim, a figura central é o professor e os pais apostam 100% nesta figura, né? Então, eu me lembro que acho que foi quase comum para toda a equipe que as professoras não tinham essa percepção de que o trabalho era tão valorizado pelos pais, né? Então, acho que isso é uma coisa muito bacana que a pesquisa possibilitou, né, naquela primeira etapa. Eu não sei se esse indicador se repete nessa segunda etapa, mas eu acredito que sim, né? Até porque, quando o pai fala que vai à escola, ele vai e dialoga diretamente com a professora. É a professora que faz essa mediação, né, da criança, mais do que a gestão. Então, eu acho que é isso, né? O bacana dessa pesquisa é essa possibilidade de informações e de indicadores que agora a gente tem para poder lutar, né? Na verdade, a gente tem que lutar o tempo todo, né? Aí, não sei, Núbia, se você tem alguma complementação, se vocês têm mais perguntas. Eu não conhecia esse dado sobre os materiais, né? Então, ou seja, aí volta uma coisa, né? A universidade, como uma universidade que tem um curso de educação especial e uma área de educação especial grande, que tem pesquisas reconhecidas, bom, nós não estamos produzindo material para criança, né? Ou esses materiais não estão chegando na rede, né? Então, enfim, também é um indicador super importante para a gente mobilizar uma determinada área, né, da produção de conhecimento para este grupo. E eu acho que outra coisa, e aí tem muito a ver com o que eu pesquiso e com o que eu luto, digamos, mais diretamente, é que os indicadores possibilitam a gente entender que não dá para tratar a diferença com igualdade, né? Então, ou seja, a rede é diferente. Então, essa diferença ela tem que fazer parte da política pública. É claro que tem que ter igualdade, mas você vai ter que ter um investimento maior aonde tem mais desigualdade, né? Não dá para tratar os desiguais como iguais, né? Então, eu acho que é outra... Exato, né? Exato, né? De valorização, de diversidade, né? Então, ou seja, a rede é diversa. E se ela é diversa, a gente precisa de uma política também diversa, né?
E acho que isso que também é um ponto forte assim desses resultados que a gente tem. E aí, não sei, Afonso, você é o cara, né? Digamos assim, você que tem todo o mapa. Não sei se vocês têm mais alguma pergunta. A princípio da educação especial, tem, né, dentro da secretaria tem as pessoas da educação especial que faziam os atendimentos. Na unidade tínhamos muito material que veio pelo FDE e tudo, mas tinha materiais, mas não tínhamos público para a utilização do material. Nós tivemos na unidade, durante esses 10 anos, acho que 2 crianças da educação especial mesmo, assim, que já notava-se que existia alguma situação que era da educação especial, que foi um autista, e depois tivemos um Down. Daí o Down, já, as características físicas já é bem representativa. O do autista demorou, aí começou-se o diagnóstico com 2 aninhos, algumas situações que dava assim, para perceber que tinha alguma situação que deveria ser investigada. Então, nós tínhamos o atendimento da educação especial, que ia as professoras formadas até a unidade e utilizavam alguma coisa desse material que tinha. Mas como o material geralmente não é tão específico para a faixa etária, né, na creche, então não é um material assim que os professores da unidade têm conhecimento que ele existe. Então tinha computador, tinha alguns jogos de montagem com madeira, mas não fica disponibilizado. Então talvez a resposta não sei tenha sido por esse motivo, porque ficava um material assim mais específico para quando fosse feito o atendimento, mas existe. Parece-me que agora a educação especial requereu esses materiais. Então, parece que voltou para a secretaria, no setor de educação especial, que eu acho que elas iam fazer um levantamento do que tem, do que existe, e se era propício estar nessa unidade esse tipo de material. Então, foi retirado todos os materiais que até então existiam, que era para a educação especial. Não sei se em todas as unidades, mas eu creio que sim. E agora parece que os pais estão tomando mais consciência de que o filho tem direitos quando é da educação especial, que ele tem direito de estar na unidade, independente de qual seja, se é filantrópica, pública ou privada, que a criança tem o direito de estar lá. Então, está tendo uma abertura maior, tanto dos pais como da própria unidade, de receber essas crianças público-alvo da educação especial. Mais alguma informação que vocês queiram? Alguma pergunta? Podemos encerrar, então? A gente agradece a presença de vocês à noite, todo mundo aqui depois do horário do trabalho. Foi muito gratificante. A gente agradece que vocês abriram as portas das unidades de vocês. Sem a participação de vocês, isso não teria acontecido. E, mais uma vez, eu vou enviar os indicadores e se vocês precisarem de complementação, sintam-se à vontade em pedir, que eu vou fazendo e a gente vai conversando, tá bom? Obrigado, boa noite.